Esse é um dos casos que deixa as pessoas realmente muito chocadas, principalmente por acontecer coisas ruins com pessoas boas. E esse caso prova que a maldade pode estar em qualquer lugar. E o mais chocante ainda é que essa maldade venha de um lugar onde as pessoas deveriam fazer o extremamente oposto. O caso de hoje traz a história da freira Kathy, como ela era conhecida, e eu te convido a acompanhar comigo. Antes de começar, já deixa o seu like no vídeo. Se você não for inscrito, considere se inscrever e acompanhar todos os vídeos postados no canal e também os próximos. Agora podemos começar. Catherine Ann Cesnik era uma professora de inglês e música que lecionava no Colégio Católico Arcebispo Keele, em Baltimore, Maryland. O colégio era para crianças e adolescentes que tinham sido abusadas de alguma forma. E a freira era adorada por todos, desde os estudantes até os colegas e as pessoas que a conheciam. Mais ainda por isso que a morte da irmã Kathy foi tão chocante. Quem faria mal a uma pessoa tão querida e por quê? Qual seria o motivo? Não tinha motivo. O dia era 7 de novembro de 1969. Era final da tarde. Por volta das 7h30 da noite, a irmã Kathy foi até o shopping. A sua colega de quarto, a irmã Russell Phillips, disse que ela tinha ido ao shopping comprar um presente para a irmã que ia casar. E ela estava extremamente feliz com o casamento da irmã e foi comprar uma joia para ela. Mais cedo, naquele mesmo dia, as duas tinham ido trocar o cheque em um banco. O cheque era o salário delas, de 255 dólares. E por isso, à noite, ela foi ao shopping comprar o presente da irmã. Assim que elas trocaram o cheque, as duas foram a uma padaria, fazer uma parada ali na The Hat Co. ou Company. Só que depois da padaria, ninguém mais viu a irmã Kathy com vida. E essa foi a última vez também que Phillips viu a amiga com vida. Até a manhã do dia seguinte, ninguém sabia onde a irmã Kathy estava. Ninguém sabia do paradeiro dela, não tinha nenhuma pista. A irmã Russell, inclusive, ela ficou muito preocupada porque a Kathy nunca tinha feito isso, de sair sem dar notícias. Então ela sabia que algo de muito errado tinha acontecido. E aí primeiro ela chamou a ajuda de uns amigos, que eram Pete McKeon e o padre Jerry Kube. Logo então eles avisaram a polícia que a irmã Kathy estava desaparecida. E o desaparecimento então dela acabou se espalhando rapidamente, a notícia do desaparecimento dela, e deixou todo mundo chocado. Principalmente as pessoas que tinham contato com ela e gostavam muito dela. E apesar da irmã Kathy ela ser professora naquele colégio católico há poucos meses, as pessoas só tinham coisas boas para falar dela. Que ela era uma pessoa e uma professora especial, que ela era apaixonada pela profissão dela, por lecionar, e também pela vocação de ser freira. As alunas diziam que ela era uma pessoa muito amorosa e também que ela tinha muita energia, que ela era muito entusiasmada por tudo que ela fazia. E que ela estava sempre fazendo algo novo, criando algo novo para animar as aulas, para deixar as aulas diferentes, e por isso que todo mundo gostava muito dela. Que ela fazia também muitos jogos para deixar as aulas mais divertidas. Ela fazia sempre algo diferente e deixava as aulas animadas e todo mundo entusiasmado em participar das aulas dela. E ela também sempre levava algumas alunas para casa dela para cantar, para ouvir música nos finais de semana, e elas se divertiam por lá. E as alunas realmente adoravam a irmã Kathy e tinham medo de que a polícia parasse de procurar por ela. A primeira pista da irmã Kathy apareceu logo, foi o carro dela. O carro foi visto em cima da calçada, mal estacionado, de uma forma que ela não teria deixado, ou seja, alguém deixou o carro dela ali. E mais, o carro estava na calçada da frente de onde ela morava, do apartamento onde ela morava. Só que ao invés disso trazer mais pistas, deixou as pessoas mais confusas ainda. Quem teria deixado o carro dela ali daquela forma? E tão perto da casa dela, nem fizeram questão de esconder o carro, E segundo informações, o carro tinha sido encontrado às 4h40 da manhã por Pete McKeon e o Jerry Kube, que tinham saído para caminhar. Estranho. E o carro estava destrancado. Foi encontrado aí no dia seguinte ao desaparecimento da irmã Kathy. E o carro tinha um galho que poderia então dar uma pista de onde ela tinha ido, Ou para onde ela tinha sido levada. O carro da irmã Kathy era um Maverick da cor verde. Alguns vizinhos disseram que viram o carro dela ali por volta das 10h30 da noite do desaparecimento dela. E ela tinha estado, saído dali por volta de 2 horas, mais ou menos, antes disso. E o que provava que ela tinha ido na padaria é que no banco da frente tinha pães ali do lado, junto com folhas e galhos. Tudo muito estranho. Só que não tinha sinais de luta. Então será que a Kathy conhecia o seu raptor, o seu sequestrador? A pessoa que levou ela dali?
A polícia então imaginou que, como o carro foi encontrado ali, na frente, do outro lado da calçada da casa dela, ela poderia estar por ali. E tinha uma mata próximo dali, um parque. E a polícia então ia começar as buscas por ali, só que essa busca acabou não dando em nada. E aí, durante 2 meses de buscas, a polícia não encontrou a irmã Kathy, nem pistas de onde ela poderia estar. Isso até 3 de janeiro de 1970, que a polícia fez uma descoberta que ninguém queria. O corpo da irmã Kathy foi encontrado por um caçador e seu filho. O corpo da irmã Kathy estava jogado no chão, com a parte de cima sem nada, sem roupa, coberto ali por neve recente, e o corpo dela estava jogado numa área de lixo clandestino. Ela teve uma hemorragia cerebral e um machucado, um ferimento no olho, provocado por um objeto não identificado. E foi essa hemorragia que causou a morte dela. A região onde o corpo da irmã Kathy foi encontrado era de difícil acesso, o que levou a polícia a concluir que ou ela foi levada à força até lá, ou então ela foi carregada até lá, porque não ia carro até lá. E logo as suspeitas caíram sobre quem era mais próximo dela, que é o que sempre acontece. E as suspeitas então caíram sobre o padre Jerry Cobb, que estava envolvido secretamente, romanticamente, com a irmã Kathy. Eles teriam um envolvimento amoroso na época do crime. O que dizem é que antes de a irmã Kathy se tornar freira, ela tinha sido pedida em casamento pelo padre Jerry Cobb, e ela teria dito não. Mas mesmo assim eles continuaram a trocar cartas de amor e passar algum tempo juntos. O fato é que pouco antes de a irmã Kathy desaparecer, que primeiro ela desapareceu e depois que foi encontrada morta, o padre Jerry Cobb teria dito para ela que ele ainda era apaixonado por ela e que se ela quisesse ficar com ele, se ela aceitasse se casar com ele deixaria tudo. Ele deixaria a batina para ficar com ela. E mais uma vez ela teria dito que não. E até por isso as suspeitas caíram em cima do padre Cobb. Só que ele tinha um álibi, ele tinha ido ao cinema com outro padre. Os investigadores tinham certeza que o padre Cobb sabia muito mais do que ele tinha dito, só que a igreja forçou a polícia a encerrar o caso. Outro padre também que foi relacionado ao desaparecimento e morte da irmã Kathy foi o padre Joseph Maskell, que também foi ali colocado como suspeito. O padre era tido pela comunidade como muito respeitado, ele realizava batizados, realizava casamentos, comunhão, ele fazia várias atribuições católicas. Ele era muito respeitado. Isso pelo menos até 1992, quando 2 mulheres vieram a público acusar o padre de abuso, Jean Weiner e Theresa Lancaster. Elas disseram que foram abusadas pelo padre quando elas ainda eram alunas do colégio católico Arcebispo Keith, onde ele era o diretor. Porém, o que a igreja fez? Acobertou o padre Joseph Maskell. Eles internaram o padre em um hospital psiquiátrico para dizer que ele estava com transtornos mentais. Depois o padre foi transferido para uma outra igreja e seguiu a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só que em 1994, mais de uma dúzia de mulheres alegou ter sido abusada pelo padre Joseph Maskell. Uma delas detalhou as atrocidades que o padre fazia com ela, que era como ele tinha feito com as outras também. O padre pegava essas moças que estavam enfrentando problemas pessoais e também com a família ou nos estudos, e ele dizia que faria com elas sessões de terapia, que incluíam manipulação e até o uso de drogas. Só que nessas sessões de terapia, o padre, além de abusar das meninas, ele convidava amigos para fazer isso também, que eram outros padres e até policiais, que abusavam sexualmente dessas alunas do colégio do qual ele era diretor. Sabe-se que muitas pessoas ali, de dentro do colégio católico, sabiam que algo estranho estava acontecendo, só que eles não tinham certeza do que era e então não fizeram nada. Será que eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo? Será que ninguém sabia o que ele estava fazendo com essas meninas? Até a irmã Kathy chegar no colégio. E logo ela percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. Só que diferentemente das pessoas que trabalhavam ali há mais tempo, a irmã Kathy resolveu tomar uma atitude. Ela se tornaria uma espécie de heroína das alunas do colégio, das vítimas do Maskell. Em pouco tempo ela já percebeu o que o padre Maskell estava fazendo. Jean disse que a irmã Kathy chamou ela num canto e perguntou se o padre Maskell estava machucando ela. A irmã Kathy percebeu logo que algo de muito errado estava acontecendo ali e que o padre Maskell estava abusando das alunas. E ela disse que protegeria as meninas, ela prometeu isso a elas. Toda essa amizade, carinho e abertura que a irmã Kathy dava para as alunas fazia com que elas confiassem na irmã Kathy e se abrissem com ela. Tanto que elas tinham uma amizade bem próxima e estavam sempre no apartamento da irmã Kathy. Um
Uma noite antes do desaparecimento da irmã Kathy, o padre Maskell entrou, sem ser convidado, no quarto dela, justamente na hora em que uma das estudantes ia contar para a irmã Kathy o que o padre Maskell estava fazendo. E aí ele entra, e aí essa aluna, então apavorada, saiu correndo e foi de volta para o dormitório dela. E o padre Maskell sabia o que estava acontecendo ali. Por isso que ele entrou e ficou tão irritado. E logo depois disso, a Kathy desapareceu. Todas as meninas que foram abusadas pelo padre Maskell falavam como ele era manipulador e como ele ameaçava todas elas, dizendo que ninguém ia acreditar nelas se elas contassem o que ele fazia com elas. Jean contou que o fato mais chocante da vida dela e que mais causou trauma foi o dia que o padre Maskell pegou ela pelo braço, levou ela no carro dele e saíram dali do colégio. Ele foi para um lugar abandonado, onde estava o corpo da irmã Kathy. E ele mostrou para ela. Ele mostrou o corpo da irmã Kathy jogado naquela área de lixo clandestino. Ele mostrou o corpo da irmã Kathy e disse para ela: "Tá vendo o que acontece quando você diz coisas ruins sobre as pessoas?" Jean disse que ela ficou apavorada com o que ela viu, com as palavras do padre, que ela nunca mais tocou no assunto. E ela disse que o trauma foi tão grande que o que ela viu ali e as palavras do padre, ela bloqueou essa imagem e o que aconteceu. E ela apagou da mente dela por décadas. E quando ela finalmente resolveu falar sobre esse dia, ela contou que ela viu larvas saindo do corpo da irmã Kathy. Só que a polícia disse que, pela época do ano, não era possível ela ter larvas no corpo, por ser inverno. Só que o legista do caso, que era um legista famoso, que atendeu outras ocorrências também muito conhecidas, ele disse que sim. Quando ele foi analisar o corpo da irmã Kathy, ele disse que havia sim larvas no corpo dela, inclusive na garganta dela, porque a polícia já estava dizendo que a Jean estava tendo alucinações e que ela não teria visto aquilo. O que as alunas estavam vendo que tinha acontecido era que o padre Maskell tinha suspeitado, e descoberto ou teria sido confrontado pela irmã Kathy sobre ela denunciar o que ele estava fazendo com as meninas para a polícia. E aí ele percebeu tudo isso, matou a irmã Kathy para silenciar a voz dela e para evitar que ela o denunciasse para a polícia, que ela ia defender as alunas. Então teria sido uma forma dele de silenciar a irmã Kathy. Só que todo mundo sabia o que o padre fazia. E, inclusive, ele tinha sido transferido de igreja algumas vezes. Essa não tinha sido a primeira nem a segunda vez. Justamente pelo comportamento dele. Além das duas moças que tinham acusado o padre, um outro rapaz também tinha acusado o padre de ter abusado dele sexualmente. Só que a polícia agora tinha que provar então que foi o padre Maskell que tinha matado a irmã Kathy ou alguém amando dele teria cometido o crime. Então eles estavam tentando fazer essa ligação do padre com a freira. Senão seria só uma teoria levantada por quem acusava o padre. Só que uma morte aconteceu nesse mesmo período do desaparecimento da irmã Kathy. 3 dias depois que ela desapareceu, Joyce Malaky foi encontrada morta, em circunstâncias semelhantes às que a irmã Kathy viria a ser encontrada 2 meses depois, além das características físicas e também da cena do crime. Só que mais do que isso, as duas tinham ligação com o padre Maskell. Uma porque trabalhou com ele e outra porque frequentava a igreja onde ele fazia os cultos. Ela frequentava as missas e os cultos do padre. O corpo dela foi encontrado de joelhos e o padre, ele tinha sido militar. Joyce Malaky foi encontrada esfaqueada, estrangulada e também submersa numa lagoa em Fort Meade, na mesma região. Será que seria somente uma coincidência? Talvez não. O fato é que até hoje os 2 casos continuam sem solução, mas depois dessa reportagem, que foi feito um documentário na Netflix, com a Jean Weiner e a Theresa Lancaster, que na realidade essa investigação toda teria começado com um jornalista, o Tom Nugent, que acabou virando, esse documentário da Netflix, que então a polícia resolveu reabrir o caso para voltar com as investigações sobre a morte da irmã Kathy e também da Joyce Malaky. E aí teve a ajuda da Jane Hoskins e da Abby Shope. E aí a Netflix criou a série The Keepers, que fala sobre o desaparecimento e a morte da irmã Kathy. Só que agora, mais de 50 anos depois desse caso, o corpo da Joyce Malaky vai ser exumado. Ainda a polícia não decidiu quando isso vai acontecer, mas foi decidido agora. Então, provavelmente está próximo aí do corpo dela ser exumado para confrontação de DNA, para saber também se o padre Joseph Maskell tem ligação
com o crime da Joyce. Só que em 2011 o padre morreu de AVC, padre Joseph Maskell, e ele acabou então não sendo acusado de nenhum crime. Só que todas as pessoas que foram abusadas por ele ou que conviveram ali e viram de perto, né, o que ele fez, têm a certeza de que ele é o responsável pela morte da irmã Kathy e também da Joyce Malaky. Só que em 2017 o corpo do padre Maskell foi exumado para confrontação de DNA com a cena do crime e acabou dando negativo. Só que esse tipo de acusação contra membros da igreja, né, geralmente não vai para frente, porque principalmente ali em Baltimore e na região também, uma região muito católica, então eles colocam os padres, né, os membros da igreja como santos. Então acusações deste gênero costumam ser descredibilizadas e a igreja também acoberta aí os seus padres e os seus membros. Em Boston, por exemplo, a igreja fez vários acordos aí sobre crimes cometidos por seus padres, né, os membros da igreja, para manter essa fachada de santidade, sendo que na realidade não há nada disso. Eles cometeram vários crimes e a igreja só faz os acordos aí na justiça e paga essas vítimas para que nada seja exposto. Até por isso que nada aconteceu com o padre Joseph Maskell, porque ele foi acobertado pela igreja, que protege aí os seus membros, mesmo quando eles são acusados de crimes hediondos, crimes horríveis, e a igreja infelizmente é coberta. Sem contar que os amigos do padre Maskell, que faziam parte desses abusos contra essas meninas, além de outros padres, eram também membros da polícia. Então eles jamais teriam interesse em investigar o caso, que ia acabar denunciando a eles mesmos. Então o caso na irmã Kathy, na realidade, ele foi encerrado rapidamente, porque não era interessante para eles denunciarem a si próprios. E perder também esses acordos, essas facilidades, esses abusos a que eles tinham acesso em parceria, né, com a igreja. Então eles acabaram encerrando o caso dela rapidamente por falta de provas. E alguns policiais até se aposentaram rapidamente, até antes, né, da hora, já para poder não correr o risco, né, de ser colocado aí no meio dessa sujeira toda do padre Maskell, e que eles também estavam envolvidos, né. E essa série também da Netflix, The Keepers, fala sobre esse caso, né, da irmã Kathy, e também conta aí sobre os abusos sofridos dentro das igrejas, dentro de conventos, dentro de seminários, e é muito interessante, vale a pena você conferir. Você já conhecia esse caso da irmã Kathy e do padre Maskell, ou então da Joyce Malaky? Conta pra mim nos comentários. Infelizmente são coisas que devem acontecer até hoje, né? O que você acha disso? Aproveita e clica aqui para você conferir outros vídeos aqui do canal. Curte, comenta, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. E tem vídeo novo toda semana. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.